Olá, meus amigos, tudo bem? Você já parou para pensar como é fácil falar? Talvez você me veja aqui nos vídeos falando e fique pensando nas teorias que eu apresento, naquilo que eu falo, se aquilo que eu falo tem lógica ou não tem, se tem fundamento ou não tem, se por um acaso alguma dessas coisas que eu falo eu pratico ou não pratico. E você deve analisar algumas coisas daquilo que eu posto também e deve ficar pensando assim, até por algumas coisas que eu expresso. Ah, mas a Simone não é tudo isso não, deve ser assim, deve ser assado, deve ser de alguma outra forma. Mas você já parou para pensar que muitas vezes nós somos levados tão somente pelas palavras das pessoas? Por aquilo que elas prometem, por aquilo que elas dizem sentir, por aquilo que elas incentivam a fazer, por aquilo que elas demonstram nas palavras. E muitas vezes nós não paramos para pensar no que está por trás disso. Nós muitas vezes damos tanta importância àquilo que as pessoas dizem, que nós chegamos a nos ferir, a nos iludir, a dar crédito porque nós confiamos muito nas palavras das pessoas. Mas eu gostaria de levá-la a meditar hoje em um ponto bem específico. Você já parou para pensar no que motivou a pessoa a dizer alguma coisa? O que levou a pessoa a praticar tal ato, a dizer tal coisa, a expressar determinado sentimento, opinião? Nós deveríamos nos ligar muito mais naquilo que as pessoas expressam, naquilo que elas fazem realmente. Porque quando nós falamos, nós temos um ato motivacional anterior que nos leva a proferir determinadas coisas. Por exemplo, eu só vou dizer que eu amo uma pessoa se ela me deu motivos concretos e visíveis de que eu posso demonstrar esse amor. Eu só vou demonstrar e expressar ódio se eu tiver motivos, talvez através de atos ou até mesmo de outras palavras que também foram desencadeadas por atos que levem a expressar isso. Mas eu gostaria de levar você a pensar no que você tem feito. Quais são os atos que você tem tomado na sua vida? Porque os atos, eles expressam muitas vezes aquilo que nós não falamos, mas fazemos. E os nossos atos, eles expressam exatamente aquilo que está na nossa mente e no nosso coração. Nós podemos falar que amamos sem amar. Nós podemos falar que odiamos sem, na verdade, odiar. Podemos falar que somos indiferentes quando, na verdade, nos importamos. Mais a fundo, tudo aquilo que importa realmente é aquilo que nós fazemos. Lógico que as palavras têm um peso muito importante, mas os nossos atos, eles revelam tanta coisa que nós não proferimos por palavras. Eles expressam tanto sobre o nosso jeito, a nossa personalidade, quem nós verdadeiramente somos, que muitas vezes não paramos para pensar nisso. E é tamanha a importância daquilo que nós fazemos, porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, vale o que está no coração, Deus olha o que está no coração. Mas é exatamente porque Deus olha o coração que Ele sabe que o ser humano faz aquilo que está no seu coração. E é tamanha a verdade que em Eclesiastes 12:14 fala assim, que Deus trará a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, até mesmo as escondidas. E em Apocalipse 22, no versículo 12, ele fala assim, que Jesus virá e dará a cada um a recompensa por todas as suas obras. Então veja, ele não está dizendo aqui que ele dará uma recompensa ou dará juízo por cada palavra proferida. Lógico que isso também será um fato, mas em especial por obras, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu expresso.
por aquilo que eu deixo me dominar. Gostaria de convidar você então a pensar sobre aquilo que você tem feito, sobre as palavras que você tem proferido, sobre as consequências que você tem provocado na sua vida e na vida das pessoas. Convidar você a meditar, porque Deus trará a juízo tudo aquilo que nós fazemos. Que você seja motivado pelo Espírito Santo a fazer aquilo que é bom, que é puro, que é digno, que é de caráter e que expresse consequências positivas na vida das pessoas. Que Deus te ajude a ser uma pessoa melhor a cada dia.